Olá, tudo bem? Aqui é o professor Galvão Júnior, jornalista com atuação em emissoras de rádio no interior e na capital paulista. Eu sou pós-doutorando na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde desenvolvo uma pesquisa sobre a obra de Gisela Svetlana Trivano, que foi docente aqui da ECA USP e uma das pioneiras no estudo sobre o rádio e o radiojornalismo no Brasil. Professora Gisela, aliás, foi a primeira pesquisadora no Brasil a defender uma tese de doutorado sobre radiojornalismo, fato que completa 30 anos no dia 6 de junho deste ano. Durante a vida, a professora Gisela realizou uma série de estudos que serviram de base para pesquisas relacionadas ao rádio. Sua obra mais conhecida é o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, que teve a primeira edição em 1985, sendo publicada até hoje pela Sumos Editorial. Nesse pequeno livro, a professora Gisela apresenta no capítulo 7, chamado A Estrutura Radiofônica, entre as páginas 78 a 81, uma sistematização objetiva, mas acima de tudo precisa, das características do rádio. Então vamos a elas. A primeira característica é a linguagem oral, que é essencial à difusão e à recepção, pois, segundo Gisela Trivano, o rádio fala e para receber a mensagem é apenas necessário ouvir. Na obra da docente, a oralidade revela-se democrática, uma vez que não exige alfabetização de quem ouve e apenas capacidade de ouvir e de refletir sobre o que foi dito. O texto oral é, nesse quesito, elemento que materializa pelo rádio os mais distintos significados. Por isso, clareza, concisão, coerência e objetividade são fundamentais ao rádio. A segunda característica é a penetração geográfica, uma vez que as ondas eletromagnéticas permitem a disseminação e a recepção sonora em grande escala em localidades não beneficiadas por outros meios. Isso quer dizer que o rádio chega onde a TV, o jornal, a revista e até mesmo a internet não consegue chegar. O radiojornalismo é favorecido, uma vez que a tecnologia analógica e hoje também digital usada pelo rádio permite, conforme a professora Gisela, a existência de emissoras locais que poderão emitir mensagens mais próximas ao campo de experiência do ouvinte. Hoje, o acesso online aos conteúdos radiofônicos é potencializado pela penetração geográfica, tornando mais diversificada a forma de transmissão e também o acesso ao conteúdo sonoro do rádio. A terceira característica é a mobilidade, que é citada por Gisela Trivano a partir de dois aspectos. O primeiro é a mobilidade para o emissor, que permite às rádios transmitirem dos mais distintos ambientes ou localidades fatos no momento em que eles acontecem. No caso das transmissões externas, o uso do celular tem tomado o lugar antes ocupado quase que exclusivamente por aparelhos de radiofrequência portáteis, os populares rádios HT. Mas há também a mobilidade para o receptor, ou seja, o ouvinte, que tem acesso aos aparelhos de rádio nos mais distintos lugares, como em casa, no trabalho, no automóvel e hoje também no celular. A quarta característica é o baixo custo. Afinal, o rádio exige um investimento financeiro muito menor, seja na aquisição e manutenção dos equipamentos de transmissão, seja na compra dos aparelhos de recepção que estão ao alcance de uma parcela muito maior da população em comparação a outros meios de comunicação. A quinta e a sexta características são o imediatismo na transmissão e a instantaneidade na recepção dos conteúdos. Vale ressaltar que essas características têm aplicações distintas. No imediatismo, Gisela Trivano afirma que os fatos podem ser transmitidos no instante em que ocorrem, devido à menor complexidade técnica para o manejo dos aparelhos de transmissão. Na instantaneidade, a mensagem precisa ser recebida no momento em que é emitida. Professora Gisela, no texto Radiojornalismo no Brasil, Fragmentos de História, que foi publicado na revista USP, número 56, de dezembro-fevereiro de 2002 e 2003, explica que a instantaneidade ganhou na web, ou seja, na internet, com formação diferenciada no tocante às sonoridades, uma vez que sites ou aplicativos
podem disponibilizar os arquivos de áudio para que os ouvintes possam escutá-los posteriormente on demand. Exemplo disso hoje são os podcasts. A penúltima característica citada pela pesquisadora da ECA-USP é a sensorialidade, que é capaz de envolver o ouvinte, fazendo-o participar por meio da criação de um diálogo mental com o emissor. A sensorialidade nasce do som, meio físico primordial e único, pelo qual o rádio tem se valido no decorrer de sua existência para promover ações comunicacionais e estabelecer no cérebro humano distintas reações e significados. O som tem capacidade de estimular na mente dos indivíduos sensações particulares sobre aquilo que é ouvido. Quem, por exemplo, nunca se emocionou com algo que ouviu no rádio ou até mesmo chegou a conversar com ele? Isso é a sensorialidade. A última e oitava característica do rádio, segundo Gisela Svetlana Otrivano, é a autonomia, seja na transmissão como na recepção das mensagens. Conforme a pesquisadora, o rádio, livre de fios e tomadas graças ao transistor, deixou de ser um meio coletivo de recepção para se tornar individualizado. Antes, isso ocorria com o antigo radinho de pilha e hoje continua a acontecer quando as pessoas ouvem o rádio pelo celular. As características do rádio sistematizadas por Gisela Svetlana Otrivano levaram vários pesquisadores a ampliarem a compreensão sobre tais peculiaridades. Uma dessas pessoas é a jornalista e professora Sueli Maciel, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp de Bauru. A pesquisadora defendeu em 2009 uma tese de doutorado sobre a interatividade no rádio e usou, dentre diversos autores, as referências deixadas pela professora Gisela. Para Sueli Maciel, a interatividade é uma característica do rádio porque se constitui como atributo de toda a ação discursiva, ou seja, está presente nas relações comunicativas entre as pessoas. Sueli destaca que os aparatos tecnológicos como o rádio servem para facilitar e até mesmo tornar a interatividade, ou seja, o envolvimento entre as pessoas, ainda mais intenso e explícito. As características do rádio de Gisela Svetlana Otrivano, enfim, permitem entender ainda mais esse popular e democrático meio de comunicação, revelando outras peculiaridades únicas, como a proximidade com o ouvinte, característica presente na linguagem adotada no rádio que permite estabelecer uma aproximação direta com as audiências. O rádio é isso, graças e em grande parte aos estudos de Gisela Svetlana Otrivano. Um forte abraço e até a próxima!